Fala pessoal, dando continuidade aqui na série sobre desmistificar o câncer de próstata, só recapitulando que no primeiro episódio a gente falou sobre o que é a próstata, qual é a função da próstata, realmente quais são os fatores de risco para o câncer de próstata, quais são os sintomas que eventualmente esse paciente pode ter durante o câncer de próstata e a importância do rastreamento daquele paciente com fator de risco, com 45 anos, ou aquele paciente sem fator de risco a partir dos 50 anos, ou seja, ratificando o quanto é importante esse diagnóstico precoce do câncer de próstata. Agora, nesse segundo vídeo, nesse segundo episódio da série sobre desmistificar o câncer de próstata, a gente vai falar um pouquinho sobre como é que é feito esse diagnóstico do câncer de próstata, como é que a gente chega no diagnóstico do câncer de próstata. Bom, o paciente que basicamente descobriu o câncer de próstata, ele descobriu através basicamente de dois exames, ou pelo menos a suspeita foi através dos exames que a gente normalmente faz na consulta com o urologista, que é o PSA, que é um exame de sangue, né, um marcador, né? Só que obviamente isso é uma coisa que uma pergunta que tem muito no consultório é se o PSA alto significa que eu tenho câncer de próstata, a resposta é não, tá? Obviamente tem algumas patologias que a gente até discutiu até no vídeo de HPB, tá? E já tem vídeo no canal sobre isso, que o PSA alto não significa que o paciente tem câncer de próstata. Ele pode aumentar por diversas coisas, ejaculação, relação sexual, toque retal, prostatite, infecção urinária, o andar de bicicleta, o andar de moto, enfim. Então tem outras patologias que aumentam o PSA e não são câncer de próstata. Então a primeira coisa que a gente vai ver, ou que levou à suspeição do urologista para o câncer de próstata, é eventualmente uma alteração de PSA. Outras pessoas que não podem ter alteração do PSA, mas tem alteração do toque retal. Então, o toque retal é uma coisa que é complementar ao exame de sangue. Então, eventualmente, esse paciente pode ter uma coisa ou outra alterada, ou eventualmente o paciente pode ter ambas as situações alteradas. Então, ter um PSA e ter um toque retal. Atualmente, na continuidade do diagnóstico do câncer de próstata, esse paciente ele vai ser submetido a uma ressonância multiparamétrica. A ressonância multiparamétrica é um exame de imagem que ele vai fazer uma avaliação anatômica e funcional da próstata, onde eventualmente aqueles pacientes que têm um toque retal que é normal, às vezes vão detectar um nódulo que não foi tocável, porque eventualmente ele está numa zona tipo anterior ou apical, que é mais difícil de ser tocada no exame físico. Tá? Ou eventualmente aquele paciente que já tem algum toque retal alterado, você pode ver aonde está essa localização, extensão e tamanho desse nódulo. Então, obviamente, seguindo a linha de raciocínio, o paciente tem o PSA alterado ou não, o toque retal alterado ou não, ou ambos, ele faz a ressonância. Essa ressonância, como a gente já disse em alguns vídeos anteriores, ela tem uma classificação, gera uma classificação que é o PIRADS, que é uma classificação que vai de 1 a 5, onde 1 e 2 é um PIRADS, PIRADS 1 ou 2 é um PIRADS normal, o 3, que é o suspeito, e o 4 ou 5 tem alterações muito mais suspeitas, ou seja, quando você vai submeter esse paciente à biópsia de próstata, ou seja, qual seria a indicação da biópsia nesse caso? Aqueles pacientes que têm o PIRADS 3, 4 ou 5. E, obviamente, à medida que você aumenta a taxa do PIRADS, você aumenta a taxa de positividade de câncer de próstata. Ou seja, o paciente que tem um PIRADS 3 tem ali 20%, 30%. O PIRADS 4 vai para 60, 60 e poucos por cento. E o PIRADS 5 vai para 80, 85% de positividade para câncer de próstata. À medida que o PIRADS aumenta, você realmente aumenta a incidência de câncer de próstata. Então, já relembrando, o paciente vai passar na consulta, vai fazer o PSA e toque retal. Se tiver uma coisa ou outra alterada, ou ambos, ressonância multiparamétrica. Apesar da ressonância multiparamétrica, se tiver alterada, biópsia de fusão, que a gente fala, ou seja, aquele paciente que vai fazer uma biópsia guiada, onde ele vai tirar alguns fragmentos, mais 2 ou 4 fragmentos da zona de interesse, que veio do PIRADS 3, 4 ou 5. Aí, obviamente, depois da biópsia, esse paciente vai esperar o resultado da biópsia, que normalmente sai entre 7 a 14 dias. O dado que a gente vai ter da biópsia, ele vai te dar dois dados, ou o score de Gleason ou o grau de ZUP.
Na verdade, o grau de ZUP é o grau mais moderno, né, a atualização mais moderna, sendo que o score de Gleason é um score mais antigo. Esse score de Gleason ele vai somar duas alterações, que basicamente vão te dar uma somatória de números, né? Então, começa lá geralmente com 3 mais 3, que é o 6, o 3 mais 4, o 4 mais 3, que é o 7, o 4 mais 4, que é o 8, ou 5 mais 3, enfim. Ele vai ter classificações que vai de 1 a 5, que são o grau de diferenciação. Do 1 sendo o menos, o mais diferenciado, e o 5 menos diferenciado, ou seja, onde você, quanto maior essa somatória, que vai até 10, que seria o 5 mais 5, mais indiferenciado o tumor ou mais agressivo é o tumor. A classificação de ZUP, que é a mais recente, ela vai de 1 a 5, sendo 1 o 3 mais 3, o 2 o 3 mais 4, o 3 o 4 mais 3, né? O 4 seria o Gleason 8, o 9 e 10 seria o ZUP 5. Então, obviamente, quanto maior, mais grave também é a doença. Então, isso também serve para você até falar com o paciente qual é o grau, qual é o risco que esse paciente tem. Se ele tem um alto risco, um risco intermediário ou um baixo risco. Ou seja, quanto maior o risco de doença metastática. Certo? Então a biópsia ela vai se juntar a qual dado? O dado do toque retal, o dado da ressonância multiparamétrica e o paciente também tem, o médico, em questão urologista, tem o dado do PSA. Então quanto maior o PSA, maior o Gleason, né? Maior a invasão local, ou seja, a ressonância ela vai estadiar também localmente, se eventualmente você tem invasão da vesícula, se você tem extravasamento extraprostático. Então você vai ter um estadiamento local, ou seja, quanto pior esses prognósticos, mais agressiva a doença, maior chance desse paciente ter doença metastática ou de necessitar de algum tratamento complementar ao tratamento primário. Bom, esse foi o vídeo sobre de como fazemos o diagnóstico do câncer de próstata. Se ficou alguma dúvida, mande aqui nos seus comentários que a gente vai responder. No próximo vídeo da série, a gente vai discutir um pouquinho quais são as modalidades de estadiamento para o câncer de próstata. Então fiquem ligados, se inscrevam no canal, ative as notificações e até o próximo episódio.